Eu vou falar no vídeo de hoje sobre a saída do Pedro Martins, mas eu não vou falar sobre exatamente o que ele deixa de legado e esse tipo de coisa. Eu quero fazer com vocês um exercício de gestão. Se o Pedro Martins fosse o CEO da sua empresa, como que você avaliaria o trabalho que foi feito por ele em sentido de performance e em sentido de comportamento? E aí a gente vai chegar junto numa conclusão se ele deveria ou não ter sido mandado embora e a gente toma um veredito juntos ao final desse vídeo. Então, antes de começar, vou pedir para você me dar um like, também comentar e, claro, se inscreva no meu canal do Santos. Estamos quase com 4.300 inscritos por aqui. Me dê essa força para a gente continuar trabalhando. Vamos lá. Pedro Martins não é mais CEO do Santos, pediu as contas. Ponto positivo, não temos multa rescisória a pagar. Ponto negativo, não temos um CEO novamente. O ponto de não ter o CEO me preocupa menos, porque o Santos de fato não precisa de um CEO. E esse é o ponto que me preocupa mais. O Santos não precisa de um CEO porque o Santos hoje entregou o clube para o feudo do Marcelo Teixeira. Clara e simplesmente é isso que está acontecendo. O Marcelo Teixeira hoje tem controle total e absoluto do clube e não tem absolutamente ninguém que se oponha a qualquer coisa que ele fala. Esse talvez seja o único aspecto positivo de toda a gestão do Pedro Martins. Ele levantou uma bandeira que foi ignorada pela diretoria, ou pela alta cúpula, ou pelo comitê de gestão do Santos, como você queira chamar. Então, eu vou me ater hoje na avaliação do que seria o Pedro Martins em questão de um colaborador de uma grande empresa. Se ele trabalhasse em uma multinacional, como que ele seria avaliado em termos de ser um CEO e o que ele entregou e como ele fez esse processo de entrega, tá? Então, eu vou usar primeiro o parâmetro de desempenho. O que o Pedro Martins efetivamente trouxe para o Santos? Em questão de ações, e aí a gente vai julgar se isso é bom ou se ruim, Pedro Martins tem ah, algumas atividades que ele trouxe. Assim que ele chega no cargo, ele resolve um problema muito rapidamente, que foi a contratação do técnico. O Galo ficou lá, indo para a Argentina, voltando, comprando alfajor, comprando doce de leite, não trazia técnico. O presidente, naquela de sempre querer achar que todo mundo é trouxa, falou que já tinha técnico, e no final, o Pedro Martins, numa conversa muito rápida com o Pedro Caixinha, consegue fechar esse acordo e consegue trazer para o Santos, com 40 dias de atraso, um técnico, coisa que até então a gestão e o seu antigo dirigente de futebol não conseguiram. Nesse aspecto, ele foi rápido, atuou e resolveu um problema. Legal. Pontos aí que tem a respeito do trabalho da contratação do técnico. A multa e o formato do contrato proposto pelo Santos na figura do Pedro Martins e do Marcelo Teixeira foram extremamente lesivos ao clube. Por mais que ele quisesse implementar uma metodologia dentro do clube que privilegiasse o trabalho a médio e longo prazo, ele não poderia comprometer o cofre, as finanças do clube da maneira como ele fez, colocando uma multa rescisória de 15 milhões no caso do Pedro Caixinha. Aí você já tem um ponto positivo e um ponto negativo dentro do mesmo aspecto. O segundo ponto, o segundo, tema que ele teve também acesso foi questão de montagem do elenco. Na questão de montagem do elenco, ele teve participação em algumas decisões. A mais polêmica delas foi de trazer o Gabriel Veron. Gabriel Veron, que já tinha trabalhado com ele no Cruzeiro e que também não tinha tido um desempenho interessante por lá. Ou seja, ele traz do outro clube um caso que não foi de sucesso. Ele não só traz esse cara, como esse cara de novo não apresenta nenhum tipo de desempenho bom. E no momento em que o Gabriel Veron cria um momento de crise em questão do seu comportamento, de não estar ali alinhado com o que o clube quer, ele, ao invés de mostrar ele, o CEO, ao invés dele mostrar que ele realmente é um gestor, que ele é um cara que está olhando o bem do clube, ele, em vez de afastar ou mesmo de buscar uma rescisão com o Porto do empréstimo, né, fazer uma devolução do Gabriel Verón, ele põe o Gabriel Verón embaixo da asa dele e ele coloca panos quentes na situação. O Gabriel Verón fica nessa de é relacionado, não é, joga, não joga, mas ele não sai do elenco e continua lá participando das atividades. Isso, para mim, foi um erro muito grande da gestão
do Pedro Martins em termos de decisões tomadas dentro do negócio. E a terceira tem a ver um pouco com a desorganização do que é o Santos hoje em dia. No momento em que o Neymar chega e que o Santos precisa se mobilizar para capitalizar em cima do Neymar, que o Santos consegue ter uma entrada muito mais forte com relação ao patrocínio de camisa, já que a gestão do clube não olha nada além de patrocínio de camisa e patrocínios pontuais que aconteçam, muito óbvios, né, muito clássicos, no sentido de é na camisa, não é nada pensado para o torcedor fora da bolha de Santos. O Pedro Martins entra numa demora para fazer uma escolha entre qual patrocinador deveria fazer parte do patrocínio master, tem uma opção e uma oferta maior da 9bet, e ele, por querer fazer um leilão, por querer rentabilizar mais, por ser incapaz de tomar uma decisão melhor, ele opta por tentar jogar esse valor para cima, não consegue e acaba fechando por um valor mais baixo, mesmo que esse valor seja um dos maiores que o Santos já teve. O ponto aí não é porque ele conseguiu o valor menor, foi por ele ter a visão errada de qual decisão tomar. E um cara que é CEO, ele tem que ser pensado, ele tem que ser cobrado em cima de decisões importantes. Ele não tem que ser cobrado em cima do Gatorade que está faltando no dia a dia. Isso é outro departamento que toma. Ele tem que ser cobrado sobre as decisões que mudam ponteiro dentro da organização. E se o Santos fosse uma empresa, ele seria cobrado exatamente por isso. Era uma via de receita que entraria, que ele foi incapaz de capitalizar de maneira mais alta possível por uma tomada errada de decisão. Para mim, esses são os 3 pontos em termos de desempenho que eu diria que ele não chamou atenção em nada do trabalho dele. E aí, o ponto é evidente que existe o termo, a parte de comportamento, eu vou entrar nela agora, mas o ponto, mas a grande verdade naquela coletiva, e aí eu faço o gancho com a parte do comportamento, em que ele vai fazer uma leitura dos 100 dias dele, simplesmente ele não tem solução para nada. Não tem nenhum case que ele apresente ali que foi algo que ele colocou a mão e que melhorou imediatamente. Simplesmente as coisas que ele fez foi de querer consertar áreas muito complexas do clube que em 100 dias ele não ia ter resultado. E o Santos é um time, e se ele fosse um CEO coerente, ele ficaria preocupado em, nos primeiros 100 dias, entregar resultados que avalizassem ou dessem proteção para ele poder mexer em coisas maiores. E nesse momento ele comete, para mim, o maior erro da gestão dele, que é a coletiva de imprensa, que inclusive foi a que eu usei imagem na thumb desse vídeo. A coletiva de imprensa dele é ruim pelo aspecto de comportamento. Primeiro, ele deixa para fora um monte de pontos que poderiam ser discutidos da porta para dentro. Em termos de reputação, ele fere o clube, ele fere a instituição ao falar que o Santos tem muitas pessoas que não deviam participar de lá, que o Santos tem maneiras de atuar no futebol que não são modernas, que o saudosismo vai matar o clube. Nada do que ele disse em questão de conteúdo é mentira. O que ele fala que acontece no Santos é a tradução do que é a realidade do clube. Não à toa o clube está nesse momento tão ruim, porque as pessoas que gerem ou têm poder de decisão dentro do clube pensam da maneira como ele fez. O conteúdo está correto. O como ele entregou o conteúdo é que foi ruim. Ele não pode fazer isso numa coletiva de imprensa. Porque quando ele coloca esse aspecto tão claro para todos, ele denigre a capacidade comercial desse clube de arrecadar dinheiro com o Neymar de volta. Ele coloca dúvidas na cabeça do Neymar sobre o rumo que esse clube vai tomar. Não que o Neymar não saiba, mas influencia. Ele dá argumentos para quem quiser pular fora ter muita facilidade para fazer isso. Ele expõe o clube de uma maneira muito negativa, coisa que o CEO deveria ser o cara mais pronto para não fazer. Se você tem um jogador da base que numa entrevista pós-jogo vai lá e fala esse tipo de bobagem, você entende porque é um moleque, porque tá com a cabeça quente, porque não tá preparado para lidar com uma pressão como essa, e ele falou: o CEO não pode. E aí, não caiam em algumas armadilhas da própria gestão com relação a essa coletiva. O fato dele ir na coletiva, no momento em que o Santos precisava arrumar um técnico, e fala: o Caixinha não deveria ser mandado embora, ele não está defendendo o trabalho do Caixinha, ele está defendendo o próprio trabalho, porque ele colocou o Caixinha lá. Quando ele fala que o Santos
toma decisão. Ele fala até na coletiva que o trabalho não estava evoluindo. De fato, não estava. Quando ele fala que não vai dar chave do CT para treinador nenhum, não caiam nessa de que foi essa aspas que fez o São Paulo desistir do Santos. O São Paulo desistiu do Santos pela 17ª vez. Ele não falou isso por conta do Pedro Martins. Ele não deu para trás para o do Pedro Martins. Ele sabe o que é o buraco que o Santos está. Ele não é trouxa. Ele não é tonto. Ele só, de novo, usou um argumento que foi jogado no ar pelo próprio CEO do clube e usou isso a favor de uma narrativa que não colocasse ele em conflito com a torcida, em dizer mais um não para o clube, ferir essa relação que tem com a torcida, e ao mesmo tempo ele se isenta de qualquer responsabilidade, porque ele joga isso para dentro da gestão. Então não caio nesse papo de que foi a coletiva do Pedro Martins que afastou o Sampaoli do Santos. O que fez o Santos se afastar do São Paulo foi essa montagem horrorosa de elenco, que aí sim é culpa do Pedro Martins e da gestão do Santos, e também a questão dele vir na coletiva e falar um caminhão de bobagem, tá? Mas assim, o que ele fala do CT é uma pura bobagem, assim, se o Marcelo Teixeira ligasse pro São Paulo e falasse assim, ó, esse cara vai ser mandado embora, pode vir, que eu achava vai ser sua, ele teria vindo. O fato é que tem mais gente ali dentro que não quer o Sampaoli, porque quer ter esse acesso ao CT. Muita gente, ele fala que tem muita gente do CT que tá ali, né, no dia a dia que não devia, isso é verdade também, né? E para fechar, eu acho que tem um aspecto aí que é, no momento em que ele chega na decisão de ir embora do Santos, é porque o Marcelo Teixeira queria tirar o futebol debaixo dele e deixar ele só ele com a parte administrativa. Tem dois aspectos aí. Primeiro, o aspecto profissional do cara, que ele quer ser um gestor de futebol, então ele não pode ficar só com parte administrativa, senão ele ia para outro segmento de mercado, não o futebol. Mas tem um ponto aí que é, o que se fala é que ele queria, de novo, mexer na organização, né, na maneira como o Santos está montado como instituição e reduzir pessoas do quadro, e tirar pessoas que não fazem função nenhuma dentro do clube e desonerar a folha do clube. Essa atitude é o típico exemplo que eu falei que ele teria que entregar em 100 dias para ganhar reforço da torcida para poder entrar dentro do clube. Quando ele tentou fazer o oposto, que é resolver grandes problemas num curto espaço de tempo, foi onde ele se enroscou. E aí ele não conseguiu entregar esses resultados. Por pura incompetência, tá? Por pura falta de estratégia, por pura falta de experiência, por pura falta de casca, porque ele não tem nada na carreira dele que o coloque apto a uma posição de CEO de um clube grande como o Santos. Mas essa mensagem também deixa um recado, que é: o Marcelo Teixeira se sente dono do Santos e ele não vai admitir que alguém de fora venha tirar a Belmiro Holândia de lá de dentro. Ele tem 100% de aprovação lá dentro. Por mais que falem que os últimos tempos criarem algumas dificuldades internas, ele tem o controle absoluto da turma lá. Ele tem controle de imprensa, não vai ter controle do pessoal que está lá dentro, dependendo de salário para trabalhar. Então, não caiam nessa também de que o CEO tentou modernizar e não conseguiu e por isso a culpa é dele. Não, ele não mexeu porque o Marcelo Teixeira domina ali a área. O ponto é, numa tentativa, num esboço do que foi tentar modernizar esse clube mal feito, com má estratégia, com má organização, você já viu que o feudo Marcelo Teixeira não vai deixar ninguém mexer ali. Eles vão tirar. Ele vai trazer o Luxemburgo de diretor de futebol, porque ele sabe que o Luxemburgo não vai mexer nas gavetas dele dentro do clube. Isso é ruim para o Santos. A derrota, o Santos sai perdendo em todos os aspectos com a demissão do Pedro Martins. Talvez o único que ele não saia perdendo é pela qualidade do profissional que estava lá. Mas isso enfraquece um potencial novo nome para vir que venha realmente para trabalhar de forma profissional. O Braque sofreu o mesmo problema. Isso deixa muito claro como a gestão Marcelo Teixeira ignora a realidade e acha que tudo que está sendo feito lá dentro está sendo bem feito e bem executado, o que é prejudicial para o Santos. E isso deixa muito claro de que um Santos do tamanho que está, com as dificuldades que está, vivendo de lampejos que o destino coloca na vida dele, é o caminho que esses caras lá da corja do Marcelo Teixeira imaginam que deva ser o Santos daqui para frente. Eles imaginam fielmente que daqui para frente tudo que o Santos fizer vai ser
porque o Santos está sendo bem gerido, porque as ideias são ali muito inovadoras. E não são. É tudo farinha do mesmo saco. O Santos foi de novo à lona com uma derrota na tentativa de ser profissional, porque é gerido hoje por um cara que pensa que o clube é dele e que o clube tem que se limitar ao perímetro da cidade de Santos. E isso só vai apequenar o clube mais uma vez. Beleza? Deixa aí seus comentários, deixa seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que é santista para deixar para ele conhecer o canal também. Se inscreve, me dá essa força aí. Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.